Fala galera, beleza? Tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. E hoje nós trabalharemos um pouco com identificação de funções orgânicas. A pedido de uma aluna, hoje trabalharemos com esse tema. Tudo bem? Beleza? Então vamos começar. Galera, a primeira função orgânica a qual a gente deve analisar são os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são nada mais, nada menos do que compostos derivados de carbono e hidrogênio, exclusivamente de carbono ligado ao hidrogênio. A gente compreende, que os hidrocarbonetos eles podem ter diversos carbonos em sua estrutura. Quando a gente vai dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente compreende que nós devemos analisar, primeiramente, o número de átomos de carbono, a quantidade de saturações, se a cadeia é saturada ou se a cadeia é insaturada, e a terminação da nomenclatura, que é o O, que vem do hidrocarboneto. E aí a gente consegue dar a nomenclatura do composto. Bom, a gente está vendo aqui metano, CH4, etano, C2H6, certo? Propano, C3H8, e assim vai. Galerinha, é legal a gente também entender que as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas em cadeias abertas, fechadas ou mistas, tá? De acordo com o fechamento da cadeia aberta, fechada ou mista. E lembrando que das cadeias fechadas nós podemos ter cadeias aromáticas e não aromáticas. Vamos lembrar que toda cadeia, independentemente dela ser aberta ou fechada, porém, se a cadeia não for aromática, se o composto não for aromático, a gente está trabalhando ali com um composto chamado de composto alifático. A cadeia fechada, ela pode apresentar uma outra nomenclatura, para ela não ser aromática, que nós chamamos de alicíclica, tudo bem? Alicíclica. A cadeia alicíclica é uma cadeia fechada, porém não aromática, beleza, galera? Mas toda cadeia alicíclica é uma cadeia alifática, beleza? Tranquilo? Fechou? Bom, a gente pode compreender também a classificação das cadeias carbônicas com a disposição dos átomos de carbono. A cadeia ela pode ser normal, a cadeia ela pode ser ramificada, ela pode apresentar ramificações. Por exemplo, se eu pego esse compostozinho aqui, CH3, CH3, a gente percebe que eu tenho, um radical que não faz parte direta da cadeia principal, beleza? Ele não faz parte da cadeia principal. Se ele não faz parte da cadeia principal, ele é tido como uma ramificação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lembrar dos tipos de ligações com relação à classificação das cadeias. Cadeias saturadas e insaturadas. O que é uma cadeia saturada? Aquela formada por apenas ligações simples entre carbonos. Cadeias insaturadas que podem apresentar duplas ou triplas entre carbonos. E a natureza, a natureza dos átomos com relação à cadeia ser homogênea e heterogênea. Quando a cadeia é homogênea, quando não existe nenhum outro tipo de átomo entre carbono e carbono, tudo bem? Entre carbonos só existe carbono, cadeia homogênea. Entre carbonos existem átomos diferentes de carbono, por exemplo, oxigênio, enxofre, nitrogênio, aí a cadeia ela já passa a ser heterogênea. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a primeira identificação de função são os hidrocarbonetos, tá? A gente começa vindo com os hidrocarbonetos. Posteriormente, a gente já começa a trabalhar um pouco com as funções que apresentam hidroxila na sua composição. Bom, a primeira função que apresenta a hidroxila na sua composição é a função álcool. Quando nós temos um carbono, vamos botar aqui, carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono saturado é aquele carbono que apresenta apenas ligações simples, ou melhor, ligações sigmas. Ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma e ligação sigma.
Uma vez que nós temos carbono fazendo as 4 ligações simples, o carbono é saturado e ele apresenta um OH na sua estrutura, uma hidroxila em sua estrutura, a gente determina que essa função é a função álcool. Vamos lembrar que as funções álcool, elas podem ser classificadas em álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. O que é um álcool primário, professor? É um álcool que está ligado exclusivamente a um único átomo de carbono. O que é um álcool secundário? É um carbono que está ligado a 2 átomos de carbono. E um álcool terciário é um carbono que apresenta hidroxila, que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Tudo bem? Beleza? A gente pode lembrar aqui quanto ao número de hidroxilas. Tá? A gente pode ter um monoálcool, quando nós temos apenas uma única hidroxila, né, na cadeia carbônica. Beleza? Nós podemos ter um diálcool, vamos anotar aqui, quando nós temos 2 hidroxilas na cadeia carbônica, beleza? E a gente pode ter, pessoal, aqui, ó, um triálcool, quando nós temos aqui, ó, 3 hidroxilas na cadeia carbônica, beleza? A partir do momento que eu tenho mais, aí a gente chama de poliálcool. Mas veja bem, galera, todo monoálcool a gente chama apenas de ol, beleza? Todo diálcool a gente chama de diol. E todo triálcool a gente chama de triol. Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Beleza? Galerinha, vamos passar aqui, vamos adiante. Funções com hidroxilas. A gente ainda pode ter um enol e a gente ainda pode ter um fenol. Qual é a diferença de um enol para um fenol ou para um álcool? Gente, um álcool é carbono saturado ligado à hidroxila. Um enol, a nomenclatura en, ela deriva exclusivamente de que, professor? Da ligação dupla. Então, uma vez que eu tenho um carbono insaturado diretamente ligado a uma hidroxila, eu tenho um enol. Quando eu tenho um benzeno, olha aqui a representação do benzeno. Quando eu tenho um benzeno que pode ser representado com as duplas alternadas, né, dentro do anel, ou simplesmente um núcleo, né, dentro do anel. Quando nós temos o benzeno ligado à hidroxila, a gente representa a função fenol. Então, que isso fique muito bem claro na cabeça de vocês. É muito comum a gente ver estruturas que apresentem um fenol, tá certo? Então, só é fenol caso nós tenhamos um benzeno diretamente ligado à hidroxila. A gente pode dar outra nomenclatura para o fenol, que a gente chama de hidroxibenzeno. Bem, então, hidroxi, vamos botar aqui, ó, hidroxibenzeno. É outra nomenclatura que nós podemos dar à função fenol, tá bom? Beleza? Vamos passando em diante. Função com carbonila. Professor, o que é a carbonila? Pessoal, a carbonila é o C-O. A partir do momento que eu tenho um C-O, eu posso ter aqui, ó, funções diferentes. Elas, em visualização, elas são semelhantes. Mas cuidado com a posição da carbonila. Quando a carbonila ela está diretamente localizada nas extremidades, eu tenho uma carbonila ligada a hidrogênio e não a outro átomo de carbono. E essa carbonila na extremidade, ela estiver nesta configuração, nós temos uma função aldeído. Repare bem que eu posso ter uma estrutura orgânica desse jeito aqui, ó. Se nós tivermos a presença da carbonila na extremidade, nós temos a função aldeído. Para ser função aldeído, a carbonila precisa estar na extremidade, ou seja,
Aldeídos são funções presentes em carbonos primários. Tá bom? Beleza? Agora veja bem, quando nós temos a carbonila em carbonos intermediários ligados a outros átomos de carbono, a gente tem uma cetona. O interessante é que se nós estivermos trabalhando com compostos que apresentem a mesma quantidade de carbono, o aldeído e a cetona, eles são isômeros. Aldeído e cetona, eles são isômeros. Isômeros funcionais, beleza? Tranquilo? Professor, o que é um isômero funcional? Bom, isômero é quando o composto ele apresenta a mesma fórmula molecular, tá bom? Porém, são substâncias diferentes. E quando nós dizemos que são isômeros funcionais, é porque os compostos apresentam funções diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular, tá certo? Então, aldeído e cetona, eles são funções diferentes, a qual apresentam o mesmo grupo funcional, que é a carbonila, só que essa carbonila ela vai estar localizada em posições diferentes na cadeia carbônica. E aí a gente concretiza funções diferentes. Aldeído e cetona são funções diferentes com o mesmo grupo funcional que estão em posições diferentes na cadeia. Aldeídos são funções presentes em carbonos primários e as cetonas são funções presentes em carbonos secundários ou carbonos intermediários. Beleza? Tranquilo? Vamos passando aqui. Bom, função com carboxila. Galera, função com carboxila é interessante nós comentarmos sobre os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos é uma função que apresenta uma carbonila diretamente ligada a uma hidroxila. Então, a partir do momento que nós temos uma carbonila ligada a uma hidroxila e sempre nas extremidades, ou seja, em carbonos primários, extremidades, a gente vai ter uma função chamada de ácido carboxílico. Cuidado para não confundir a função aldeído com a função ácido carboxílico. Lembre-se que a função aldeído é o C-OH. Ácido carboxílico é o C-OH. E dentre os ácidos carboxílicos, a gente pode comentar um pouco sobre os ácidos graxos, que são ácidos de longas cadeias carbônicas, que podem ser saturados ou insaturados, como vocês estão vendo aqui, dentre a cadeia saturada ou dentre a cadeia insaturada, que fazem parte dos lipídios utilizados como combustíveis pelas células e, junto com a glicose e proteínas, são as principais fontes de energia de um ser vivo. Então, a função ácido carboxílico é representada por uma carboxila em carbonos de extremidades, ou seja, em carbonos primários. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Fechou? Belezinha? Vamos passando. Lembrando que essa aula é apenas de identificação de função. Tá? Funções com heteroátomos. Bom, a primeira função que a gente pode falar com um heteroátomo, né, é a função éter. A função éter é quando eu tenho entre carbonos um átomo de oxigênio. Função éter é uma função que entre átomos de carbono eu tenho aqui, pessoal, o quê? Um átomo de oxigênio. Então, vamos deixar isso aqui mais bonitinho aqui para vocês. E assim vai, tá? Ou seja, entre carbonos eu tenho um oxigênio. Por isso o nome é heteroátomo. Todo heteroátomo condiz que a cadeia é heterogênea, uma vez que entre carbonos nós configuramos essa classificação de cadeia, tá? Então, entre carbonos, a presença de um heteroátomo deixa a cadeia heterogênea. Então, função éter, um oxigênio entre átomos de carbono. A função éster é uma função um pouco parecida com a do ácido carboxílico, só que a única diferença
é que no ácido carboxílico, aqui eu teria átomo de hidrogênio. Na função éster, eu não tenho átomo de hidrogênio. O que eu vou ter é um heteroátomo, um oxigênio, que vai estar diretamente interligado a outro átomo de carbono. Então, a função éster ela tem essa configuração: C dupla O, OC, C dupla O, OC. E a função éster, pessoal, ela não pode ser encontrada em carbonos primários. A função éster ela tem que ser encontrada em carbonos intermediários, uma vez que o heteroátomo está fazendo ligação com outra parte da cadeia carbônica, tá certo? Então, da carbonila para a esquerda, eu tenho uma parte da cadeia que eu posso chamar de radical 1, e do heteroátomo para frente eu tenho outra parte da cadeia que eu posso chamar de radical 2. Tudo bem, galerinha? Fechou? Vamos lembrar o seguinte: a função éster é formada através de uma esterificação. E a esterificação, quando passa por um processo de transesterificação, a gente tem ali a produção de biodiesel. Beleza? Tá aqui um gifzinho para vocês, para que a gente possa idealizar alguns biocombustíveis. Lembrando que o etanol, o próprio etanol, que é derivado da função álcool, né, ele é um biocombustível. Mas um outro biocombustível que nós podemos trabalhar é o biodiesel. O biodiesel é nada mais, nada menos do que um biocombustível, beleza? Formado a partir de uma reação de transesterificação. Primeiro, professor, o que é uma esterificação? Uma esterificação é a formação de um éster. Como é que nós formamos um éster? Bom, nós pegamos um ácido carboxílico e colocamos ele para reagir com um álcool. O que acontece é que a hidroxila do ácido ela reage diretamente com o hidrogênio do álcool, formando aqui uma molécula de água. A gente vai liberar essa molécula de água no final, e o que acontece é que aquilo que sobrou da cadeia do álcool vai se juntar diretamente, não é, a carbonila ali que ficou do ácido carboxílico. Então, o que vai acontecer é que nós temos a carbonila diretamente ligada com a cadeia que restou do álcool. E aqui nós temos a esterificação. Esterificação é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, produzindo um éster e liberando água. Fechou, gente? Agora, quando esse éster ele é posto para uma nova esterificação, como assim, professor? Os ésteres, eles podem reagir com álcools, beleza? Como é que a gente forma um éster? Um ácido e um álcool. Mas esse éster, formado por essa esterificação, ele pode novamente reagir com um álcool. Quando a gente pega um triglicerídeo, que é um éster que apresenta, né, 3 cadeias de éster juntas, né, vamos dizer assim, conjugadas entre si. Nós temos 3 classificações, 3 partes de ésteres nesse triglicerídeo. E nós colocamos ele para reagir aqui com um álcool, com 3 mols de álcool, a fim de quebrar essas ligações, a fim de separar esses ésteres. A gente acaba formando um novo éster e um novo álcool. Se antes eu tinha um triglicerídeo, aqui eu passei a ter apenas o glicerídeo. E esse glicerídeo, pessoal, esse glicerídeo é nada mais, nada menos do que o nosso biodiesel. Beleza? Fechou? Então, a reação de transesterificação é quando nós pegamos um éster e colocamos ele para reagir com álcool novamente. Então, a gente vai formar um novo éster e um novo álcool. Quem é esse composto aqui no final, professor? É a glicerina ou o nosso triglicerol. O biodiesel é formado a partir da transesterificação.
Um éster reage com álcool, produzindo um novo éster e um novo álcool. Beleza? Então, a glicerina ela vai ser extraída, a glicerina ela vai ser separada do biodiesel, porque a glicerina tem uma outra função. A glicerina ele é usado como produto de cosmético e humectantes. Belezinha? Fechou? Tranquilo? Vamos passar para uma próxima função. Galera, funções ainda com heteroátomos, nós podemos falar também da função anidrido e ácido carboxílico. Um anidrido é a reação entre dois ácidos carboxílicos. Uma vez que nós temos dois ácidos carboxílicos interagindo entre si, reagindo entre si, o que acontece é que a hidroxila de um ácido carboxílico interage com o hidrogênio do outro, tá certo? Da outra hidroxila, que deriva do outro ácido carboxílico, e aqui a gente acaba liberando água. Liberando água, o que acontece? Esse oxigênio ele vai estar disponível para interligar aqui com outro carbono. Então, nós teríamos essa classificação. C dupla O, O, C dupla O. C dupla O, O, C dupla O. Então, a função anidrido ela é classificada da seguinte maneira. Nós temos uma carbonila ligada a um heteroátomo ligado a outra carbonila. Quando vocês verem esta função aqui, nós temos uma função derivada de um anidrido. Beleza? Anidrido. E ele vai ser derivado de um ácido carboxílico. Tudo bem? Tranquilo? Funções nitrogenadas, galera. Funções que costumam aparecer muito nas provas de Enem. Função nitrogenada, a gente pode ter amina, a gente pode ter amida e a gente pode ter a função nitrila. Veja bem, funções com nitrogênio. O que é uma amina? Amina é quando nós temos um carbono, se ligue, saturado, ligado diretamente a um grupo N. Esse N ele vai vir acompanhado de hidrogênio. Quando nós temos um nitrogênio que está ligado apenas a um átomo de carbono, a gente tem uma amina primária. Quando a gente tem um N que está ligado a dois átomos de carbono, a gente tem uma amina secundária. Quando a gente tem um N que está ligado a 3 átomos de carbono, beleza? 3 átomos de carbono, a gente tem uma amina terciária. Então, as aminas elas podem ser classificadas em aminas primárias, secundárias e terciárias. As funções amida são funções que apresentam uma carbonila diretamente ligada a uma amina. Então, quando nós temos um C dupla O direto a um grupo N, um grupo NH, a gente tem uma função amida. A amina ela não tem carbonila, ela não tem oxigênio. A amida, ela apresenta carbonila, ela apresenta oxigênio. Cuidado com o que, professor? Se vocês encontrarem uma função, ou melhor, uma cadeia desse tipo, ó, C dupla O, e aqui a gente tiver um NH, isso aqui não é uma amida. A amida tem que ser um nitrogênio diretamente interligado à carbonila, beleza? Aqui a gente teria duas funções orgânicas. A gente teria uma função cetona e uma função amina primária, perdão. O que é uma função nitrila? A função nitrila é uma função carbono tripla nitrogênio. Nitrila é carbono tripla nitrogênio. Então, quando vocês identificarem que carbono está fazendo uma tripla ligação com nitrogênio, a gente tem uma função nitrila. Muito cuidado! Se o carbono estiver fazendo uma dupla com o nitrogênio, isso aqui não vai ser nem nitrila, nem amina, nem amida. Isso aqui vai ser uma função chamada de imina. Beleza, pessoal? Imina. O que é a imina? É um carbono dupla nitrogênio fazendo parte da cadeia carbônica.
Legal? Tranquilo? Fechou? Então vamos passar aqui para uma próxima função, para as próximas funções, melhor dizendo. Sal orgânico. O que é um sal orgânico? O sal orgânico, pessoal, é nada mais nada menos do que uma reação que nós chamamos de saponificação. O que é uma saponificação? É a reação entre um ácido orgânico e uma base inorgânica. É um ácido orgânico, vamos botar aqui, ó, ácido orgânico, mais uma base inorgânica, pessoal. Beleza? Tranquilo? Então, se a gente pega aqui um ácido carboxílico e coloca ele para reagir com o hidróxido de sódio, o que é que vai acontecer? A hidroxila do hidróxido de sódio vai interagir com o hidrogênio do ácido, produzindo aqui uma molécula de água, e a gente vai pegar o que restou, ou seja, o sódio, e vai ligá-lo ao oxigênio aqui, ó. Então, fazendo essa reação, a gente tem essa função aqui, C+O, O-, e nesse caso, como a gente está trabalhando com Na, Na+. Mas a função sal orgânico é C+O, O- ligado a um metal, a um M+. Geralmente é o sódio, tá? Geralmente é o sódio. Porém, a gente pode ter metais diferentes. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, todo sal orgânico é uma reação que nós chamamos de saponificação. Tudo bem? Tranquilo? Por que saponificação, professor? Porque seria basicamente uma neutralização na orgânica. Legal? E pela saponificação, a gente forma o que, professor? Sabão. Então, quando nós falamos de sabão na orgânica, o que é um sabão? O sabão é um sal orgânico. Um sabão é um sal orgânico. Claro que é diferente a gente falar de sabão e detergente. Sabão é um sal orgânico que apresenta o seu grupo funcional bem característico, e o sabão, tá certo, pessoal? Ele, com relação ao detergente, ele é biodegradável. Ele não causa impactos ao meio ambiente. O detergente, apesar de ser mais eficiente e remover mais gordura pela presença de uma cadeia carbônica maior em sua estrutura, e a gente ainda ter a presença do benzeno, né, dentre a sua cadeia, e ter a presença de um ácido sulfônico aqui, interligando o nosso tensor ativo, o detergente ele não é biodegradável e causa um impacto, tá certo, no meio ambiente. Então, entre sabão e detergente, o que é que eu tenho que lembrar? Que sabão é um sal orgânico, detergente também deriva de um sal orgânico, mas a sua estrutura é totalmente diferente, tá, de um sabão. Para ser um detergente, a gente precisa ter um grupo sulfônico interagindo aqui, ó, com uma base inorgânica, tá certo? Que seria o hidróxido de sódio aqui, formando, né, o sulfonato de sódio. Bom, gente, outras funções orgânicas, a gente pode falar da função nitro, que nós temos o grupo nitro e o grupo nitroso. O que é o grupo nitro? É quando nós temos o NO2 ligado a carbono. O que é o grupo nitroso? Quando nós temos um NO ligado a carbono. Tá certo? E como eu acabei de falar para vocês, a função ácido sulfônico. A função ácido sulfônico, meus amores, ela deriva exclusivamente de quem? Do ácido sulfúrico, do H2SO4. A função ácido sulfônico, ele perde aqui, tá certo, pessoal? Ele perde uma hidroxila e fica apenas com uma outra hidroxila. O ácido carboxílico, o ácido sulfúrico, ele apresenta essa estruturinha aqui, ó. OH, dupla O,
OH. Se ele perde uma carboxila, né? Se ele perde uma hidroxila, desculpa, o que é que resta na cadeia? O SO3H. O SO3H é o nosso ácido sulfônico. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui. Belezinha mesmo. Então, essa daqui foi uma aula trabalhando diretamente com a identificação das funções orgânicas que são mais recorrentes em provas de vestibulares. Então, no mais, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo prestígio, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.